Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos iniciar um novo bloco de estudos sobre os tempos verbais. Se vocês lembram, no último bloco que nós estudamos antes da parada, nós estávamos falando de tempos verbais, só que foi o presente simples. Vocês fizeram as tarefas, nós trabalhamos o uso, a sua forma, leitura e interpretação textual, e foi naquele momento que nós paramos. Agora a gente vai continuar falando ainda de tempos verbais, só que um outro tempo que não vai mais ser o presente. Nós vamos falar desse que está em destaque aqui, ó, past simple, que nada mais é do que o passado simples. E esse vídeo vai ser bem curtinho porque eu vou falar apenas do uso, em que situação eu uso, o que é o tempo e como é que eu uso ele, tá bem? Então vamos lá. Então, o past simple é o seguinte: o tempo verbal past simple corresponde ao pretérito perfeito do indicativo da língua portuguesa. O que é o pretérito perfeito indicativo? É falar de situações passadas. Se vocês pegarem um verbo como trabalhar, por exemplo, e conjugar no pretérito perfeito do indicativo, é falar do que aconteceu. Eu trabalhei, tu trabalhastes, ele trabalhou, nós trabalhamos. Então isso é para isso que serve esse tempo verbal. Eu relato fatos acontecidos e acabados no passado, tá? Essa é a explicação que vem agora. O que é esse past simple, então? Então, é usado principalmente para isso que eu falei antes. Ele expressa uma ideia de um passado acabado. O que vem a ser esse passado acabado? Significa dizer que ele aconteceu e cessou num momento anterior a esse que eu estou falando. Né? É usado para ações e situações que já foram concluídas no momento que eu estou falando, ou seja, o que eu estou relatando para vocês agora não está mais acontecendo, já aconteceu e ficou lá no passado. Por que é importante fazer essa diferença de passado acabado? Porque existem outros tempos verbais na língua inglesa, como o present perfect, o presente perfeito, por exemplo, que ele também fala do passado, mas esse passado continua tendo seus efeitos no presente, vai ter algumas diferenças. Vocês não precisam saber disso agora, não precisam também decorar, é só para entender que existem diferenças na forma de falar sobre o passado. Então esse aqui ele é o mais simples de todos, por isso que já tem o nome de past simple, porque ele simplesmente fala do que aconteceu e pronto, tá? Então, significa dizer, tá, para concluir a nossa leitura, que ele não possui nenhuma relação com o presente e nem com o futuro, ou seja, do que eu estou falando para vocês agora não tem nada a ver, ou não tem relação, quer dizer, tem a ver, mas não tem uma relação com o que aconteceu, e também muito menos relação com algo que está por acontecer. Simplesmente aconteceu. Então lembrem disso, é um passado acabado. Passado simples fala de um passado já acabado. Vamos dar um exemplo de uma frase que fica mais fácil de entender. Tá? Então, observem esse exemplo aqui. Eu posso perguntar, what did you do yesterday? O que eu perguntei? O que foi que você fez ontem? O que você fez ontem? E aí a pessoa dá a resposta para a pergunta. I played soccer with my friends. Então, I played, eu joguei futebol com os meus amigos. Ou seja, o fato de eu jogar futebol foi ontem. Aconteceu ontem, a partida iniciou e terminou ontem. Hoje não tem mais partida de futebol, só estou contando o fato acontecido. Tá? Então, o jogar futebol é uma ação iniciada e concluída no dia de ontem, que está marcado na pergunta ali, ó, yesterday. Por que é importante falar desse que está marcado na pergunta aí? Tá? Porque é comum nesse tempo verbal aparecerem expressões temporais que indicam o tempo. É comum, não é obrigatório, tá, gente? Pode ser que não apareça, mas é muito comum quando eu estou relatando fatos acontecidos e acabados no tempo, eu colocar uma expressão temporal para indicar quando foi esse tempo. Vamos ver os exemplos. Ó. Eu já tinha colocado a frase antes. I played soccer with my friends yesterday. Então eu marquei esse tempo. Quando foi que aconteceu? Ontem, né? Passado ou acabado. Outro exemplo. Elisa studied math last night. A Elisa estudou matemática na noite passada. Então está marcado no tempo. Quando foi que ela estudou? Quando que esse fato aconteceu e acabou? Na noite passada. Outro exemplinho. I traveled to Europe 2 years ago. Tá? O que é esse 2 years ago aqui? Há 2 anos. Ou seja, eu marquei no tempo quando foi que essa viagem aconteceu? Há 2 anos. Então isso aqui são expressões temporais. Tá? São comuns de aparecerem quando eu uso esse tempo verbal para me expressar, mas não são obrigatórias. Eu posso simplesmente fazer a frase e parar no friends aqui. Se vocês pegarem a primeira frase do exemplo, I played soccer with my friends, aí eu posso terminar ela aqui. Eu já tenho uma frase no passado simples. Então não é obrigatório que tenha essa expressão temporal, mas elas acontecem naturalmente. É a mesma coisa que nós estarmos expressando a nossa ideia em português. Quando eu vou contar fatos passados, eu digo quando foi, né? Comum mencionar. Tá bem? Então, esse vídeo, como eu falei para vocês, ele era bem curto. É só para vocês entenderem do que se trata. Então, trata-se de um tempo verbal para falar de ações acabadas no passado. É isso. Passado simples serve para falar disso. E normalmente vão aparecer expressões temporais marcando esse tempo, tá bem? Então o vídeo termina por aqui. No próximo eu vou falar um pouquinho mais, aí vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou falar da forma. Então aí vem a gramática, tá bem, pessoal? Então é isso. Tchau, tchau.